Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e estou fazendo um vídeo hoje para abordar uma contradição sobre a valorização das pessoas dentro de certos recintos religiosos, principalmente se tratando de recintos religiosos evangélicos, protestantes, né? Eu estava conversando com um amigo nosso, um amigo aqui do canal, o Edivaldo, lá de Goiânia, e ele me mandou um áudio muito interessante acerca dessa questão. Como que os pastores, os líderes religiosos utilizam um comando para poder controlar as pessoas, né? Existem táticas de persuasão para que os pastores, os líderes religiosos consigam comandar, né, aquele grupo de pessoas ali dentro da igreja. Então eu achei muito interessante e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu vou pedir para você prestar atenção, vai durar em torno de uns 3 minutos mais ou menos, porém ele faz importantes colocações acerca do assunto. Em se tratando de religião, existem os chavões, né, de comando mental. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, isso, você já sabe que quem fala isso e faz um gesto com o dedo, né, é o Chaves, né? Então, na liderança, vamos dizer assim que eu sou um líder de uma aldeia, né, qualquer, uma tribo, um comando de um povo. Eu vou procurar sempre ideias que diminuam mentalmente esse povo, para que esse povo possa me obedecer sempre. Na Igreja Católica, o chavão principal de comando mental do sistema é a ideia do pecado original. Ou seja, todo mundo é pecador. Todo mundo é digno de punição e todo mundo é digno de se considerar fraco, né? Então, isso geração após geração. Eles sempre dizem, né? Você é herdeiro do pecado, porque Eva pecou, Adão pecou. Isso numa pessoa de mente aberta, isso jamais tem qualquer sentido, né? Que você pensa logo, né? O que eu tenho com isso? Mas a grande maioria das massas assumiu essa ideia e tomou para si como parte da sua origem, né? Você é pecador, a sua carne é fraca. Então, com esse chavão, a igreja consegue controlar a mente das pessoas, né? Aí depois vieram as outras ideias, né? A ideia do demônio, a ideia de ser punido no inferno, a ideia dos pecados, né? As heresias, conforme já falamos. Mas o comando mental inicial de qualquer líder é destacar os pontos fracos dos seus comandados. Você não vale nada, você é pecador, você vai pagar no inferno se você não fizer o que manda a lei, né? Só que as leis são todas criadas em torno desses chavões, né? De comando mental. Pois bem, muito interessante essas colocações do nosso amigo, o amigo Edivaldo, porque realmente existe algo contraditório nesses ambientes religiosos. Uma coisa é você estar no mundo, estar fora do recinto religioso, tá? E as pessoas que estão dentro daquele recinto te visar você e trazê-lo para dentro daquela fé, para dentro daquela igreja. Nesse caso, quando você chega numa igreja, geralmente você é muito bem recebido. Seja bem-vindo, Deus te trouxe você aqui, Deus tem um plano na sua vida, você é especial para Deus, você é especial para Jesus.
Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Deus quer te salvar. Você é importante, você é especial, você é um tesouro para Deus. Ou seja, para cativar as pessoas, são utilizados adjetivos que inflam o ego dessa pessoa, que agrega valorização para o eu dessa pessoa. E isso faz com que a pessoa permaneça naquele ambiente religioso. A partir do momento que o líder religioso consegue prender a pessoa dentro, ele vai precisar o quê? De impor a função dele dentro, que é o quê? A liderança. Que é comandar aquela pessoa que faz parte de uma multidão. E como que ele faz isso? Aplicando esse método que o Edivaldo expôs. Você não vale nada, você é um pecador, você não é digno de ter Deus, você deveria valorizar a oportunidade de estar dentro dessa igreja e conhecer a Jesus. Ou seja, eles começam, o pastor, a liderança, eles começam a diminuir a importância da pessoa. Na verdade, eles não dão nenhuma importância, eles fazem a pessoa se sentir até mesmo um trapo, uma sujeira, um lixo. Mas que Deus aceita a pessoa daquela forma. E que a pessoa deve se esforçar para agradar a Deus. E como que é esse esforço? É através de arrecadação de dinheiro, ou seja, a pessoa dá dinheiro daquela denominação, dedicar trabalho voluntário e gratuito, como limpeza, organização, doação de produto de limpeza, doação de alimentos, para a igreja pegar, juntar alimento e dar para quem precisa e falar, tal igreja faz um trabalho voluntário, tal igreja tem um trabalho de benefício à sociedade. Só que esse trabalho é feito pelas pessoas ali da igreja. Às vezes o líder, o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, ele não contribui em nada. Ele apenas incentiva com que as pessoas tragam alimentos, tragam coisas e doam para quem mais precisa. Para o nome da igreja, a instituição da igreja, levar uma certa fama. Não estou aqui criticando o trabalho social das denominações, muito pelo contrário, eu acho isso muito importante. Inclusive, nós, como religiosos, também devemos fazer esse tipo de trabalho, ajudar quem precisa. Sermos blocos construtores de uma sociedade melhor. Só que a minha crítica é que, pelo menos eu já vi isso em algumas igrejas, de que o líder propriamente, ele não sai à frente do trabalho. Ele coloca pessoas, tá? Principalmente esses líderes de grandes igrejas, existem grupos lá dentro e ele propriamente não faz nada. As pessoas que fazem parte daquele trabalho voluntário e justamente fazem aquele trabalho esperando uma recompensa numa possível vida após a morte, ou seja, uma recompensa no paraíso, no céu, e ela recebe esse comando, ela obedece tais regras do sistema justamente através desses chavões que os líderes religiosos utilizam. Entendeu? Você tem que fazer algo para Deus, você tem que... Aí, no caso, aquela mensagem que agradou a pessoa para a pessoa adentrar no ambiente religioso, aquilo já não é mais utilizado. Só é utilizado para quem não faz parte do ambiente religioso e que quem está ali dentro quer cativar, quer trazer as pessoas de fora para dentro daquela igreja. Aí a pessoa é muito bem tratada, aí a pessoa é muito bem-vinda, né? Aí ela tem importância, ela tem valor. A partir do momento que ela está ali dedicando dízimo, oferta, dedicando trabalho voluntário, ela não vale nada. Tudo que ela está fazendo, ela tem que fazer porque Deus aceitou ela. Ou seja, aí agora ela deve obrigação. E os líderes religiosos utilizam isso justamente para poder comandar as pessoas, né? Ou seja, na igreja todo mundo sabe que entre o membro e o pastor, quem tem mais valor? O pastor é o líder, é aquele que comanda. Só que para comandar ele precisa diminuir o valor dos comandados perante quem comanda. É tipo uma tática também que é utilizada no militarismo, né? Um oficial sempre vai ter mais valor do que um praça, porque o oficial é que comanda os praças, né? Dentro do militarismo. E esse tipo de tática psicológica também é utilizado dentro dos recintos religiosos.
Eu já vi muito isso dentro do mundo evangélico, mas também é utilizado em outras religiões, provavelmente, certo? E isso é uma tática psicológica para poder ser realizado o domínio das massas, né, dentro desses ambientes. E, obviamente, temos aí uma contradição, porque quando a pessoa não está inserida dentro daquele ambiente religioso, ela tem todo um valor. Poxa, Deus te resgatou lá de fora. Sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Deus tem um propósito na sua vida, porque você é um tesouro para Jesus. Engraçado que quando a pessoa não está no ambiente religioso, não contribui com esforço, com suor, com dinheiro, às vezes deixa de dar tempo para a família. Enquanto a pessoa não está ali inserida realmente, de fato, no ambiente religioso, ela tem todo o valor. A partir do momento que ela passa a dar o dízimo, oferta, um dinheiro que não pode na igreja, dedicar tempo, trabalho, deixar de dar atenção para a família, deixar de passear para ficar dentro da igreja, aí ela perde todo o valor. E ela permanece ali. Por quê? Porque a ilusão religiosa move as pessoas a serem controladas e manipuladas pelos líderes religiosos. Muito grato pela atenção a todos, um forte abraço e bom término de 2018.